Hoje falaremos sobre termologia, tá? A questão do calor e suas propriedades, e também sobre os conceitos de temperatura e equilíbrio térmico. Para a gente falar de calor, a gente tem que entender que calor ela é uma energia, tá? Ela é uma energia e ela geralmente ela flui, tá? De um corpo mais quente em direção a um corpo mais frio, tá? Isso é importante saber. Só existe a questão do calor quando você tem um corpo com uma temperatura, vamos chamar de temperatura T1, e aqui vou chamar de temperatura T2. Quando essa temperatura T1 é maior do que a temperatura T2, você tem um fluxo de energia, tá? Que parte do corpo mais quente, assim dizer, né? De maior temperatura, para um corpo mais frio. Isso é a questão do calor, ok? Calor acontece nessas condições. A temperatura de um corpo tem que ser maior do que a outra, ok? Os tipos de calor, nós temos o calor sensível e o calor latente. Mais na frente vai ver sobre isso. E com relação aos processos de propagação de calor, nós temos a condução, tá? O calor se propaga por condução, aquela quando você sai de um ponto e vai em direção a outro, tá? Nós temos até um exemplo aqui, tá? Aqui você pode observar que essa vela, né, essa chama, ela está aquecendo e essa energia, que é o calor, ele vai passando de átomo em átomo até chegar a essa ponta aqui. Então você tem um exemplo aqui de condução de calor, certo? E você pode observar que o calor, né, ele é uma energia que transfere de um átomo para outro, né? Os átomos mais próximos à fonte de calor, eles vão ganhando energia, que vai passando para o próximo átomo até chegar no final, ok? Pronto, então nós temos aí o conceito de calor, tá? Calor é energia, e nós tivemos aí por condução, tá? Pode ser por condução, por convecção. Esse por convecção é quando você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar aqui um recipiente, vou colocar bem aqui, tá? Vamos dar esse exemplo prático, certo? Então aqui você tem uma água, né? Água aqui, aí você injeta calor nesse ponto. Então as moléculas que estão aqui mais próximas dessa região, elas vão subindo, né? Vai se tornando menos denso e vai subindo. E quando chega na parte mais fria, se torna mais denso e desce. Esse movimento é chamado de convecção. Isso explica a questão dos ventos. E nós temos por radiação, né, exemplo, a luz solar, a chama de uma vela, que quando você aproxima, você sente o calor sem tocar no fogo. Isso é por radiação, ok? Um conceito importante de se trabalhar o calor é a questão do equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Geralmente, sempre um corpo, né? O corpo, ele tende se ele tem uma temperatura maior, ele tende a passar mais energia para o corpo de menor temperatura, até que eles consigam ficar com o que a gente chama de equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura T1 se torna igual à temperatura T2. Geralmente os materiais, quando você tem um corpo de maior temperatura para um de menor, sempre vai haver essa tendência de passar energia ou calor de um corpo de maior temperatura para um de menor, até que eles atinjam
o equilíbrio térmico? Geralmente, sempre há uma busca de tendência de ficarem em equilíbrio térmico, né? A gente dá um exemplo, a febre, quando a gente está com 39 graus, a gente acaba sentindo frio, né? Por que a gente sente frio ao invés de calor, né? Desse calor que a gente chama, que é o modo errado, você não pode falar, ou calor, não pode. É errado esse conceito. Então, por que eu sinto frio? Porque se eu estou com 39 e o ambiente está com 20, então a minha tendência é perder calor para o ambiente para buscar a questão do equilíbrio térmico. E quando eu perdo calor, eu sinto frio. Né? Por que você vai blusa de frio? Para você não perder o calor que você está em você. Então isso evita, ok? Uma boa explicação também do equilíbrio térmico, gente, é o uso dos termômetros. Os termômetros, eles são baseados no equilíbrio térmico. O que é que acontece? Você tem aqui um termômetro, tá? Termômetro, o que está acontecendo aqui? A coluna de álcool colorida, ela vai subindo, 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 até chegar nesse ponto aqui. Ela parou aqui, né? Parou em 20,2. O que é que aconteceu aqui? Ela parou porque essa temperatura ela ficou igual do ambiente. Então ela buscou. Se a temperatura cair, ela vai buscar esse equilíbrio caindo também. E assim você tem as medidas nos termômetros. Então o termômetro se baseia no equilíbrio térmico, ok? Agora vamos ver um outro conceito. A temperatura. A gente viu que calor é uma energia que se transfere de um corpo de menor para um de maior temperatura. Enquanto o calor é uma energia, a temperatura ela é uma medida, ela é uma grandeza física, né? Que mede o grau de agitação térmica ou na cinética das moléculas, dos átomos, né? Seja translacional, rotacional, vibracional, os átomos e moléculas que constituem um corpo. Quanto maior a agitação das moléculas, maior será a temperatura. O que eu posso observar aqui? Eu posso observar aqui uma temperatura, digamos, de 0 grau, né? O que acontece aqui? Os átomos eles estão muito coesos, estão muito juntos, né? Por quê? Porque a temperatura é baixa, então há uma agitação. Quando eu vou diminuindo essa temperatura, os átomos vão se modificando a questão vibracional, ou seja, vai diminuindo essa questão do movimento, né? Quando você tem aqui uma água em 20 graus, né? 20 graus, os átomos estão entre si, né? Estão em igual distância, né? Que está no líquido, né? A parte líquida. E quando você chega a 100 graus, o que está havendo aqui? Há um afastamento tão grande entre os átomos que eles acabam se desprendendo do material e formando o que a gente chama de vapor, tá? Nós temos aqui os três estados físicos, sólido, líquido, gasoso, ou seja, os três são determinados pela temperatura e pela pressão. O que eu posso falar aqui? A temperatura aqui é menor, tá? E a pressão é maior, né? Aqui já a temperatura aqui já é maior do que no sólido, né? E a pressão aqui se torna menor. Aqui você tem uma temperatura ainda maior, tá? Uma temperatura ainda maior e uma pressão muito menor. E você tem aqui o plasma, que é o quarto estado físico que não se estuda muito hoje, mas ele é um material que fica entre sólido e líquido, tá? Mas não se estuda muito o plasma. O que eu quero falar é o seguinte, que os estados físicos da matéria são determinados pela temperatura e pela pressão. E essa temperatura, como disse, não é uma energia, ela é uma medida, ela é uma grandeza física, tá?
ela que comprova o maior ou menor grau de agitação entre os átomos. Ela é apenas uma medida. Enquanto o calor é uma energia, a temperatura ela é uma medida, é uma grandeza física. E com relação a medidas, nós temos alguns conceitos sobre calor e temperatura, tá? A questão do calor, já disse que é uma troca de energia, né? Passagem de energia de um corpo para outro, em movimento, né? Como medir, né? O cálculo do trânsito de energia térmica entre os corpos, sistemas. É medido, geralmente o calor é medido em calorias ou em joule, tá? Isso aqui são as unidades de medida de calor. Já a temperatura, né, é o nível de agitação em moléculas dos átomos em relação ao seu estado térmico. A gente mede pelos termômetros, né, esse grau de agitação. E com relação às unidades de medida, nós temos as principais, que é Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Tá? As três unidades mais usadas de questão de temperatura. Então, são conceitos diferentes, com medidas diferentes. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido, ok? Curtam o vídeo e até a próxima, tá? Se Deus quiser.